Isso, e a gente vai conversar aqui com o Celso Alexandre, professor dos cursos de saúde da Uninasal Caruaru, né? Mestre em biologia celular e molecular e doutor em genética. Professor Celso Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao CBN Total. Boa tarde, professor. Boa tarde, Almir, boa tarde, o Moisés, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, também os espectadores aí do YouTube. É um prazer, uma honra estar aqui. Prazer todo nosso, professor. Exatamente, professor. Olha só, o assunto que o senhor vai abordar hoje aqui com a gente é que a Secretaria de Saúde confirma 2 casos de pacientes com superfungo Candida auris em Pernambuco. Eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente do que se trata esse superfungo e desses casos que estão acontecendo aqui em nosso estado. Esse atualmente é um problema bem chamativo na área da saúde, né? Esse fungo, ele não existia como um fungo que causava doença em humanos, ele existia na natureza, só que em 2009, no Japão, teve o primeiro caso, e desde então esse fungo ele vem se espalhando. Ele era um fungo que vivia na natureza, possivelmente em locais alagados, né? E isso é talvez um dos primeiros grandes exemplos de organismo patogênico que está surgindo aí como novo, que não era patogênico antes, devido às mudanças climáticas. Então, o aquecimento global ele está fazendo com que os fungos eles fiquem mais resistentes à temperatura. Os fungos nos seres humanos eles gostam de infectar mais a nossa pele, que não é tão quente como o interior do nosso corpo. A gente chama isso de uma barreira imunológica dos mamíferos. Os mamíferos e as aves, né? Elas têm sangue quente e aí eles têm existe uma maior dificuldade dos fungos crescerem nesses organismos. Como a gente é mamífero, né? O corpo da gente é mais quente. E aí o que é que está acontecendo? Os estudos começam a mostrar que esse fungo, ele, devido ao aquecimento global, ao aumento da média das temperaturas, ele começou a resistir mais ao calor e ganhou a habilidade de infectar humanos. Aí o primeiro caso foi no Japão em 2009, né? Um paciente que teve uma infecção de fungo no ouvido, e desde então vários casos têm aparecido. E esse fungo, esse específico, a Candida auris, que é uma espécie dentro de várias outras espécies dentro desse gênero, né? É um dos fungos que mais infectam os humanos. O mais conhecido talvez seja a Candida albicans, que é a mais famosa da candidíase, que causa a candidíase vaginal e a peniana. E um detalhe disso aí é que esse fungo ele é multiresistente. Ele consegue sobreviver, mesmo com o tratamento com os antifúngicos mais conhecidos, né? Nós temos 3 classes principais, e algumas cepas já começam a demonstrar uma multiresistência. E qual é o grande problema disso? É que esse fungo, Candida auris, que não tinha esse registro até 2009, ele já vem causando surtos, já causou surtos em vários países, em todos os continentes, exceto a Antártica, né? Os continentes gelados, Antártica e Antártida. E o detalhe é que ele infecta principalmente pessoas que têm problemas imunológicos, né, pessoas que estão imunossuprimidas e que estão hospitalizadas, a maior frequência em pessoas hospitalizadas. E aí esse fungo ele é difícil de tratar justamente por causa dessa multiresistência e pode causar uma infecção sistêmica que pode levar, existe uma boa chance do indivíduo ir a óbito, e a dificuldade de tratamento dele é bem visível por causa dessa multiresistência. Aí o ouvinte CBN que nos acompanha agora, a gente fica imaginando, fica pensando, né? Nossa, a gente está dentro de uma pandemia ainda, está saindo dela, existe vacina e tudo, mas ainda, de certa forma, com as declarações, né, as afirmações vindas das autoridades em saúde, da OMS, ou seja, a gente está vencendo esse capítulo aí, saiu do quadro, né, com relação a essa questão da pandemia, está aí agora a gente falando sobre um superfungo. Então a pergunta, professor Celso, é a seguinte: o nível também de contágio desse superfungo é muito elevado e os sintomas também se manifestam de formas muito variadas ou existem especificidades? Certo. Primeiro, em relação ao contágio, né? Tudo indica que esse fungo ele veio da natureza e foi parar nos humanos. As hipóteses que nos levam a isso são transporte por aves, tá certo? Então as aves possivelmente transportaram esses fungos. E esse fungo, que ele é de um grupo específico dos fungos, né? Ele é um ascomiceto, ele tem a capacidade de formar esporos e passar muito tempo ali no ambiente. Então ele pode passar meses
ali na forma de esporo, e ou seja, ele pode ser transmitido por muito tempo. Então a transmissão dele eu posso até chamar de comum. O gênero Cândida, ele é muito comum. Nós temos esse gênero, nós temos esses fungos dentro da gente. Por exemplo, no nosso trato intestinal, gastrointestinal, nós temos a Cândida. Então, o transporte dele é muito comum. Só que em relação aos sintomas, então, possa ser que o indivíduo que esteja com a Candida auris, ele dificilmente ele vai ter sintomas. Ela vai estar ali, a Cândida vai ficar na pele, ela não gera sintomas na grande maioria das pessoas. Vou dizer aí mais de 90%, tá? Só que quando essa Cândida, esse fungo, ele vai parar em outros locais, principalmente mucosas, na região genital, quando vai parar na orofaringe. Então, quanto mais adentrar esse fungo no nosso corpo, maior a chance dele causar sintomas. E o grande risco, para tentar até também meio que acalmar o ouvinte, é que ele é um fungo que ele está muito prevalente no ambiente hospitalar. Primeiro, por ser multiresistente, ele adquiriu essa multiresistência devido ao uso de vários medicamentos que é utilizado principalmente no ambiente hospitalar. E aí, o principal motivo de você ter o que a gente chama de candidíase sistêmica causada pela Candida auris é os métodos invasivos, então intubação, catéter venoso. Então esses procedimentos cirúrgicos, eles acabam colocando a Cândida no interior do corpo e aí ela se prolifera dentro do corpo da pessoa, causando sintomas que vão desde do sintoma mais leve, a febre, dores, até, principalmente se a pessoa for imunodeprimida, se a pessoa tiver comorbidades como diabetes, hipertensão. Então, aumenta-se o risco de uma febre, uma dor começar a infectar vários órgãos, principalmente fígado, pulmão, rins, e aí você começa a ter uma candidíase sistêmica, começar a ter calafrios, alucinações, podendo começar a ter falência dos órgãos e o óbito, ou seja, morrer. Então, em termos de prevalência, tá? O que os estudos mostram é que a cada 100 internações na nossa rede hospitalar, em torno de 2 internações vai existir, ou seja, só 2%, uma candidíase, não pela Candida auris. Ela é muito rara por enquanto, né? E torcemos que continue assim. Só que, no caso da Candida auris, se for uma candidíase por essa Candida auris, o evento de óbito, a chance do indivíduo morrer está muito alto por enquanto, que a gente está vendo. Está variando de 30% a 60%. E os estudos mais recentes que foram feitos no Brasil, principalmente a partir dos primeiros surtos, né? Esse surto agora em Pernambuco é basicamente o terceiro no Brasil e o maior de todos até agora. Os 2 primeiros foram em Salvador, dessa espécie, a Candida auris. E aí, em média, a gente está tendo uma média de morte, né? De óbito de 38%, mais ou menos. Então, é uma chance muito alta, né, comparado com outras doenças, de um indivíduo ser contaminado com a Candida auris e via óbito. Então, existe essa chance aí. Ok, ouvimos aqui o professor Celso Alexandre, que é professor dos cursos de saúde da Uninasal Caruaru, mestre em biologia celular e molecular e doutor em genética. Professor Celso, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder fazer divulgação científica aqui para a região. Que bom, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Foi o quadro Saúde e Prevenção que abriu aqui o CBN Total de hoje.